Estive nesse final de semana no Rio de Janeiro participando da campanha eleitoral e julgo ser conveniente fazer algumas observações na tarde de hoje, aproveitando esta segunda-feira preguiçosa. Pelas ruas do Rio de Janeiro, ao lado do candidato à prefeitura, o Otávio Leite, tivemos a oportunidade de conversar com os cariocas e sentir quais são as apreensões do povo brasileiro neste momento. Eu creio que uma campanha eleitoral é a oportunidade para essa consulta direta ao cidadão. É uma oportunidade que temos nós, representantes do Brasil no Senado Federal, de ouvir as aspirações da sociedade que são acalentadas por cada brasileiro, onde quer que estejam eles. Estive recentemente em Santa Catarina, no último final de semana, e agora no Rio de Janeiro. Ouvimos. É claro que a preocupação maior nesse momento diz respeito ao julgamento do mensalão. Não se conformam os brasileiros e quando falo em brasileiros, evidentemente, falo dos brasileiros com quem converso. Eu não posso falar em nome de todos, não posso repercutir aqui o que pensam todos os brasileiros, e não seria ousado a este ponto de me julgar representante de todos os brasileiros. Mas aqueles que conversam conosco e manifestam as suas apreensões, revelam um desejo incontido de ver o Supremo Tribunal Federal julgando rigorosamente, de forma implacável, condenando aqueles que foram artífices deste grande escândalo denominado mensalão. Sem dúvida, o principal assunto nas ruas do Rio de Janeiro. Um outro assunto. Empresários reclamam, e não é novidade para todos nós, mas é bom essa reincidência da queixa, reclamam das altas taxas de juros de um lado e da carga tributária massacrante de outro lado. Não suportam mais a carga tributária. Estão impedidos de produzir. Alegam que, se não promovermos uma reforma tributária, a médio prazo, pelo menos, o setor produtivo nacional estará comprometido de forma irreversível. As taxas, os impostos, as alíquotas, os tributos inúmeros sufocam os setores produtivos do país. E este reclamo popular, na voz de empresários, chega também às ruas da campanha eleitoral. Mas eu não poderia deixar, senadora Ana Amélia, de abordar também os equívocos do nosso modelo político. A desproporção que há entre um candidato e outro, materialmente, a desigualdade no confronto. Vi, por exemplo, o Otávio Leite, candidato do nosso partido, com uma campanha paupérrima. Não se vê uma placa do candidato nas ruas do Rio de Janeiro. E, de outro lado, campanhas milionárias, campanhas sofisticadas na TV, com efeitos especiais. Imagina-se a presença de vários Spielberg por detrás da produção de programas de candidatos de partidos ricos no país. Vá a São Paulo e isto é visível. No Rio de Janeiro, da mesma forma. Mas isso não importa agora. O que importa é destacar a necessidade de uma reforma política que
organize também o sistema eleitoral brasileiro. Nós não podemos continuar com um modelo de promiscuidade que estimula a corrupção. Todos nós sabemos, isto não é novidade para ninguém, que boa parte da corrupção na administração pública começa na campanha eleitoral, exatamente em função dos altos custos que são praticados. Quando nós aprovamos no Congresso uma mini reforma eleitoral, eliminando os outdoors, brindes, camisetas, showmício, imaginávamos que era uma decisão favorável à redução dos custos na campanha eleitoral. Mas isso não ocorreu. Talvez o oposto. Porque as campanhas se tornaram mais caras. E, lamentavelmente, desonestas. É preciso dizer isso com franqueza. Por exemplo, a fase preliminar de uma campanha é aquela em que as articulações políticas acontecem para a conformação das alianças partidárias eleitorais. E há partidos que se colocam no balcão de negócios. Quem paga mais, leva. Mas o partido não está vendendo o seu patrimônio eleitoral, porque muitas vezes não possui. Está vendendo o seu tempo de televisão, que, aliás, não lhe pertence. É da justiça eleitoral. Então, essa é uma mudança imprescindível. A campanha começa a se tornar cara antes do calendário eleitoral ser deflagrado. Porque é exatamente na antivéspera, quando as negociações ocorrem e as alianças se concretizam, é que o balcão de negócios se instala e a corrupção começa. É preciso mudar isso. Aliás, e as alianças? Que alianças são essas? São alianças sustentadas por propostas programáticas ou são alianças esdrúxulas que estabelecem, lamentavelmente, o samba do crioulo doido? Porque são partidos que não se identificam programaticamente. Aliás, é preciso antes dizer que os partidos possuem programas, mas nem sempre os respeitam. Os partidos, via lideranças ou militância, não respeitam os próprios programas. Como podemos convencer o eleitor, o povo do país, de que somos, nós do PSDB, sociais-democratas, se o programa não é respeitado, se as alianças que se concretizam em função de interesses localizados são alianças que desmentem a proposta programática. Os partidos são conflitantes em matéria de propostas, mas oportunisticamente, de forma imediatista, eles se aliam para obter votos, apoio, tempo de televisão, na expectativa de ganhar a eleição. Isso precisa mudar. A reforma política é imprescindível exatamente para que possamos conquistar credibilidade junto ao eleitorado brasileiro. Respeito. Não há respeito porque não se respeita. Como podemos esperar o respeito do eleitor se já num primeiro momento, quando lançamos candidatos e celebramos alianças, o desrespeitamos? Como explicar determinadas alianças? Eu não vou citar nenhuma cidade, exatamente para que não imaginem que nós estamos aqui feridos em razão de interesses pessoais, que seriam legítimos,
mas eles não estão sendo considerados neste momento. Por isso não cito nem Estado, nem cidade. O que há é regra geral. As alianças não respeitam o eleitor brasileiro. Elas se concretizam em função de outros interesses, muitas vezes interesses escusos. Há partidos que se colocam, sim, no balcão de negócios e vendem o seu tempo de televisão. Isto é um processo que tem que ser destruído. Nós temos que promover uma reforma, e eu sinto constrangimento em falar em reforma. Porque há quanto tempo nós falamos em reforma? Há quantos anos nós falamos em reforma? Especialmente na matriz de todas as reformas, a reforma política. Nós falamos e a reforma não acontece. O Congresso é responsável? Sim, é responsável. Mas a responsabilidade maior é da Presidência da República, porque nós estamos sob a égide de um presidencialismo forte, e quem comanda o processo legislativo é o Poder Executivo, com uma maioria esmagadora, que elimina a hipótese do debate igual. O que se estabelece aqui é a desigualdade, uma oposição numericamente limitada, fazendo o seu papel, muitas vezes denunciando, rejeitando propostas, votando contra, mas com resultados pífios, com resultados objetivos pífios, porque numericamente impotente. Enfim, ouvi nas ruas a repercussão também da fala ou da entrevista concedida pelo presidente Lula ao New York Times. Mais uma vez, o presidente nega a existência do mensalão. Ora, inacreditável ter que ouvir de um ex-presidente da República a afirmação que o desmerece e que especialmente desrespeita as pessoas que são subestimadas em sua inteligência. Porque não há como negar a existência do mensalão. Pode-se lhe dar outro nome. Este escândalo pode ser batizado outra vez, mas ele existiu. Não há como tapar o sol com a peneira. Uma CPI investigou, a Polícia Federal investigou, o Ministério Público investigou, procuradores da República se manifestaram, o relator Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal Federal, concluiu o seu relatório condenando os réus. E, evidentemente, nós estamos prestes a ouvir a decisão de 9 juízes do Supremo em relação aos primeiros itens, a partir de hoje, já que ainda não se manifestaram. 2 votos foram proferidos, do relator e do revisor, e 9 outros ministros, a partir de hoje, começam a votar. E a expectativa do país se dá exatamente em relação à postura de cada um deles. Na entrevista, o ex-presidente Lula disse: não acredito que tenha ocorrido o mensalão. E nós vamos recordar, num primeiro momento, ele afirmou que havia sido traído por práticas inaceitáveis das quais não tinha conhecimento. Essa fala do ex-presidente encontra-se facilmente no YouTube. Ele disse que foi apunhalado pelas costas. Em seguida, declarou em coro orquestrado que tudo não passava de caixa 2. Os recursos não contabilizados no jargão deluviano. Portanto, indas e vindas do presidente em relação ao mensalão. O que é inegável
Esse esquema sofisticado e complexo de corrupção foi orquestrado em nome de um projeto de poder de longo prazo. E é evidente que o ex-presidente Lula não estaria excluído desse projeto de poder. Ao contrário, ele estava no epicentro desse projeto. Como o presidente não participar? E se essa remotíssima hipótese de não ter participado se configurasse mesmo, ainda restaria a prevaricação. Teria o presidente prevaricado ao tomar conhecimento da existência de um esquema de corrupção e não adotar as providências exigidas. Configura-se crime de responsabilidade, que implica impeachment do governante. Portanto, em meu voto em separado, na oportunidade em que se encerravam os trabalhos da CPI, afirmei: a responsabilidade maior do presidente da República é garantir o que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal, qual seja o Estado democrático de direito. A denúncia atingiu o âmago do funcionamento das instituições políticas de nosso país. No entanto, o presidente não perguntou por mais detalhes ao deputado Roberto Jefferson, a quem desejamos pronta recuperação, já que está vivendo um pós-operatório. Não acionou seu ministro da Justiça, nem seu chefe da Casa Civil, não colocou a Polícia Federal no caso, não requisitou os serviços da Agência Brasileira de Inteligência, enfim, não tomou qualquer providência efetiva, ou seja, não exerceu as prerrogativas de seu cargo, função delegada pelo povo, aceitando implicitamente a corrosão das instituições basilares da democracia, atentando contra o próprio Estado. Não há razão, senhores senadores e senhoras senadoras, para o presidente reiterar na cínica tentativa de confundir a opinião pública no momento em que se julga o mensalão. O presidente, na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, deveria optar pelo silêncio e aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nós rechaçamos esta tese esposada pelo presidente desde o primeiro momento. Esse episódio não se configura como única e exclusivamente um episódio de Caixa 2. É de Caixa 2, sim, também, mas não apenas Caixa 2. Há aí uma seleção de crimes que foram praticados: enriquecimento ilícito, peculato, evasão de divisas, sonegação fiscal, crimes, portanto, contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária nacional, crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, enfim. Quantos artigos do Código Penal serão invocados nesse julgamento do mensalão? Além do Caixa 2, esses crimes foram praticados e eles não podem permanecer impunes. O Brasil não pode ser um país que reconhece a existência do crime, mas desconhece a existência dos criminosos. Muito obrigado, senhora.